Olá, Renato Rovai. Olá, Adri Lorenzo. A Adri está naquela casa vermelha e branca, que é a casa do Lucão e deles. É, É isso. rapaz. E eu aqui, eu E- comprei, eu comprei um fundo, parece que tem livro aí, mas é só um É fundo. isso. Mas olha, que bom vê-los. Quero cumprimentar também todo o povo da Fórum, porque vocês fazem um bom jornalismo no Brasil. Vocês tiveram uma forte resistência nesses anos duros, anos de muita resistência, e a Fórum fez um importante papel na resistência. Então, parabéns a vocês, todo o nosso apoio à revista Fórum. Paulinho, para prestigiar esse nosso encontro, eu convidei uma pessoa que eu sei que você gosta muito, né? Um dos maiores juristas desse país, o nosso advogado, o nosso mestre aí, Cacai. Nossa, quanta honra o Cacai aqui. Grande Paulinho, oi, Dri. Cacai, que alegria estar com você. Paulinho, eles pegaram ele lá no centro de São Paulo, lá perto da USP, e ele fez uma confusão, eles raparam a cabeça dele, ele ficou bonito, né? Eu vou ter que deixar o cabelo crescer, porque. Você tá parecendo aquele pessoal do Peaky Blinders, tá legal. Tem ali, ó, na Adri, ó, Peaky Blinders. Tava passando lá. Grande Paulinho, que bom estar com você aqui. Bom estar com você, Cacai. Olha só, Cacai, eu vou perguntando já para você, né, para o assunto do dia e depois com o comentário do Paulinho. É o seguinte, eu abri esse programa de hoje falando o seguinte, eu quero saber o que vai acontecer com esses empresários. Porque eu, claro, assim, olhando de longe, me parece uma organização, eles estão construindo ali uma organização para atacar a democracia, para construir condições de um ataque golpista. Né? O que se pode fazer nesse caso? Ou seja, a prisão não cabe, mas uma investigação dessas conversas, um pedido de investigação de quebra de sigilo para verificar até onde esses caras podem ir, porque tem muita coisa sendo feita já, Cacai. Estava falando daquele cartaz, por exemplo, cartaz não, aquele muro de Porto Alegre, do ataque lá, Lula bandido, Bolsonaro honesto, Lula MST, Bolsonaro. Quem pagou, né? Aqueles disparos da eleição de 2018, quem pagou? Esse dinheiro era privado, isso é um ataque à democracia, porque a lei impede. Enfim, mas eu preciso te ouvir, porque é você que domina o assunto. Olha, muito provavelmente esse fato já está sendo investigado. Inclusive, é importante a gente lembrar que aquele inquérito que foi aberto lá pelo Toffoli, que depois o ministro Alexandre de Moraes é o relator, um dos objetivos daquele inquérito era exatamente investigar quem estava por trás dessas organizações criminosas que financiavam a tentativa de atacar as instituições, atacar o Supremo Tribunal, atacar o ministro do Supremo, quebrar a institucionalidade democrática. Então, eu sei, informação que eu tenho, provavelmente muita gente tem também, que vários grupos foram detectados, vários grupos foram descobertos, inclusive a notícia que se tem, eu não tive acesso ao inquérito, não advogo para ninguém ali, mas a gente tem notícia e conversa, a informação que se tem é que foram abortadas várias dessas ações, como essa que agora veio à tona. Então, eu não tenho dúvida que esse grupo específico que estava planejando lá, dizendo que apoia a ditadura, que se tiver ditadura, continuaria apoiando outras empresas entrando no Brasil, que se o PT ganhar, fazendo um terrorismo. Não é tão simples assim. Eles provavelmente podem ser investigados dentro do próprio inquérito lá no Supremo Tribunal. Esse inquérito, veja bem, quando você tem um inquérito no Supremo, em regra, você tem que ter uma pessoa que tem foro privilegiado. No caso deste inquérito, como estava em ataque o Supremo Tribunal Federal, a instituição do Poder Judiciário, os ministros do Supremo, já está pacificado que esse inquérito foi aberto de forma correta e oportuna, e a história fará justiça tanto ao Toffoli quanto ao ministro Alexandre de Moraes. Então, nós temos várias questões que devem ser debatidas. Em vários grupos que eu estou, as pessoas estão perguntando, mas o que pode ser feito? Já existe uma investigação.
A partir do momento que você tem um grupo de empresários que instiga a violência, que prega a quebra da institucionalidade, é claro que eles estão cometendo crime. O que tem que ser feito, e isso eu acho que talvez dentro desse próprio inquérito do Supremo, é saber se esse grupo vai além. Vai, por exemplo, está, por exemplo, financiando isso que você falou. Porque é óbvio que ninguém faz um mural daquele tamanho se não tiver dinheiro forte por trás. Tem que descobrir quem está por trás. E é muito interessante, porque eu recebi em vários grupos uma proposta assim, de reflexão para a gente começar a boicotar esses grupos. Boicotar, efetivamente, é coco bambu, é só não ir nos lugares. Tem tantos outros e tal. Mas agora eu acabo de receber de um tal de Constantino, alguém me mandou uma manifestação de um tal de Constantino, que eu não conheço, dizendo o contrário, incentivando as pessoas a exatamente esses grupos que pregam a quebra da institucionalidade, incentivando as pessoas a irem nesses ambientes. Então, como o Brasil está polarizado. O Brasil está completamente polarizado. O Lula fala muito bem sobre isso, o Paulinho, que é um representante. Paulinho é interessante porque ele não é advogado, mas é o deputado, para mim, mais poderoso na luta pela estabilidade democrática, pelas garantias individuais. Se eu votasse em São Paulo, eu certamente votaria nele, porque eu já participei de 200 reuniões com ele. Sempre que nós temos em risco qualquer questão da quebra da institucionalidade, o Paulinho é um deputado que está do lado dos advogados, do lado do garantismo, da discussão do processo penal, daquele projeto anticrime. E ele, seguramente, até como secretário do PT, que eu acho que ele é secretário-geral, eu acho que o próprio partido pode fazer uma representação. E deve fazer uma representação. Porque isso tem que ser investigado. É muito mais grave do que pode ser. Eu hoje recebi uma pessoa até lúcida que me ligou e disse: Cacá, mas é uma conversa privada no WhatsApp. Opa, não existe isso. É uma conversa que eu não sei como vazou, mas é um grupo que está se organizando, usando um grupo privado do WhatsApp, para poder atentar contra a estabilidade democrática. Isso é gravíssimo. Tem que ser investigado. No meu ponto de vista, Paulinho, dentro do próprio inquérito do Supremo Tribunal Federal. Porque eu sei de várias ações que foram feitas naquele inquérito para tentar impedir exatamente esses grupos que financiam. Esse é um dos objetivos maiores daquele inquérito, Renato. É chegar a quem financia esses atos terroristas e, evidentemente, puni-los no momento correto. Ô, Paulo, que luxo, hein? Receber uma declaração de voto assim do Cacá. Agora, eu queria fazer uma correção. Você é advogado, sim, né? Formado pelo Largo São Francisco, ou estou enganado? Eu tenho carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, mas acho que o Cacá se referiu ao fato de eu não advogar. Não exercer a advocacia. Não exerço a advocacia, né? É verdade. Eu tenho uma dedicação integral ao mandato de deputado federal e fico muito honrado. Uma pessoa da importância do Cacá, do seu papel na história do Brasil, na defesa da democracia, fazer uma declaração a meu respeito, que eu espero sempre corresponder a ela. Nesse caso específico aqui, vale uma lei que o Cacá ajudou a aprovar. Nós fomos formuladores juntos, eu sou um dos autores dessa lei, que é a Lei em Defesa do Estado Democrático de Direito. O que está sendo urdido aí é um processo para fechar as instituições no Brasil. Golpe é o fechamento das instituições. E esse governo quer fechar o Supremo Tribunal Federal e quer fechar o parlamento. Esse é o objetivo deles. Quando esses empresários falam em se o Lula ganhar, é preciso dar um golpe, esse é um processo já em movimentação, tem que ser investigado. Um golpe, ele é preparado. E nós não podemos subestimar essas conversas. Vazaram para a felicidade do povo brasileiro, que nós temos agora que prevenir. E nós estamos agora fazendo uma representação ao Supremo Tribunal Federal e anexando a essa representação o nome desses empresários que participaram do diálogo. As empresas estão lá, né? Entre elas o Coco Bambu, tá também a Aban e outras empresas que estão envolvidas. Nós vamos representar, pedir uma investigação, porque nós queremos no Brasil, o Brasil quer
o respeito às urnas. O Brasil quer o respeito à soberania popular. O Brasil quer a democracia, né? Porque a falta dela é que leva a projetos políticos como esse que já botou 33 milhões de pessoas no mapa da fome no mundo. O Brasil voltou para o mapa da fome, saiu do mapa do mundo e voltou para o mapa da fome. E o que eles querem é um país assim, né? Por que eles não querem democracia? Porque eles querem continuar com esse país que destrói a Amazônia, que é um dos principais ativos para criar ali uma economia de alta tecnologia, um vale do silício na Amazônia, para a produção de medicamentos, de fármacos, de todo tipo de produtos que possam ser extraídos daquela floresta com aquela biodiversidade. É uma biodiversidade que é responsável pelo ciclo de chuvas na região centro-oeste, na região sudeste, ciclo esse que não está mais comparecendo, né? Então, eles querem ditadura para quê? Né? E querem romper com o pacto constitucional da Constituição de 88, para oprimir o povo brasileiro. E hoje nós vamos protocolar uma representação do Supremo Tribunal Federal pedindo investigação desse grupo de empresários que armam um processo de golpe. E como disse bem o Cacai, já tem um inquérito, porque esse inquérito investigava uma preparação anterior, que envolvia empresários, inclusive. Tem empresários envolvidos naquele inquérito. Se eu não me engano, alguns deles já estão naquele inquérito. Exatamente. E que devem ser investigados novamente pela persistência em participar de um movimento golpista no Brasil. Esse inquérito é o que estava com o Alexandre de Moraes, certo? É isso. Agora, ele indo para o TSE, esses empresários essa análise, né, vai ser também para o Alexandre de Moraes, ou tem chance de cair para outro ministro, de repente um Cássio Nunes ou um André Mendonça? A regra é que o ministro, mesmo quando assume o cargo no TSE, ele mantenha os processos dele. É claro que, num momento como esse, que ele vai presidir a eleição, pode ser até que haja lá um tipo de processo novos. Mas, mesmo quando o ministro assume, ele mantém os processos dele. O TSE é um tribunal diferenciado. É um tribunal, você tem um mandato, você fica um tempo X no TSE. Então, o Supremo continua, os ministros do Supremo continuam normalmente com os casos que estão sob a responsabilidade deles. Eu acho até que o Paulinho tem toda a razão. Eu tenho quase certeza, passei os olhos nesse grupo, que pelo menos 2 ou 3 ali já devem estar sendo investigados. Porque um dos pontos principais desse inquérito, como o Paulinho disse, como eu comentei, era exatamente descobrir quem financiava essa tentativa de quebra da institucionalidade. Nós temos que ver a gravidade do que nós estamos falando. Quer dizer, o Executivo, através desse presidente não só fascista, mas irresponsável, que parece não ter dimensão do que é ser presidente da República no sistema presidencialista, ele cooptou parte do Legislativo. Parte do Legislativo está cooptado por ele, através de orçamento secreto, essa quantidade de dinheiro. Eu estava conversando com uma deputada no Rio de Janeiro, ela estava quase desistindo, porque ela falou, olha, eu tenho 10 milhões de emenda, de repente chega lá alguém que é esses bolsonaristas com 70 milhões na região, 80 milhões, é uma coisa... O Brasil está sendo lesado. Infelizmente, nós temos deputados como o Paulinho, como o Orlando Silva e como alguns que resistem. Mas o judiciário, eu digo isso para fazer um reconhecimento, até com certo pesar, porque sou advogado, estou no dia a dia lá e faço críticas ferrenhas a algumas coisas do judiciário, o centralismo da pauta do Supremo, as decisões monocráticas que não são sequer levadas ao plenário. Quer dizer, o Paulinho, com muita honra, participei de discussões aqui em casa com um grupo de deputados e conseguimos o maior avanço do processo penal brasileiro, que é o juiz de garantias, e o Fux deu uma liminar, embora seja presidente do Supremo, é um juiz, deu uma liminar há 3 anos e não levou para o pleno. Isso é um desrespeito ao Congresso Nacional. Uma lei que foi debatida com várias audiências públicas, passou pela Câmara, votação esplêndida, depois pelo Senado, simplesmente, e à época, normalmente
o Bolsonaro vetaria, não vetou porque ele estava brigado com o Moro, e por isso ele, para fazer birra no Moro, que o Moro pediu para vetar, ele não vetou, e, no entanto, tem um juiz, então, liminar, simplesmente em desrespeito absoluto à independência do Congresso Nacional, e está até hoje sem levar o prêmio. No entanto, eu devo reconhecer que o Supremo Tribunal é quem hoje mantém a institucionalidade do país. O Supremo Tribunal faz um papel importantíssimo, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, que era um tribunal que ninguém ouvia falar dele. Mas, no entanto, fez um ato que talvez tenha sido o único na história do Brasil, talvez não, com certeza foi. Todos os ministros do tribunal assinaram a representação, a notícia aqui do presidente da República. Quando eu vi aquilo era de uma gravidade, o tribunal à época era presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e há uma tentativa de quebra da institucionalidade. O Paulinho disse muito bem, isso é a preparação de um golpe. E nós temos que ter cuidado com esse governo, que ele não tem eira nem beira, porque ele chega a tentar provocar a hipótese de falar que existe golpe constitucional. Quando ele fez aquela subleitura do artigo 142, que infelizmente o Ives Gandra emprestou o nome para esse papelão, para dizer que as Forças Armadas seriam uma espécie de tutores da nação, então que poderia as Forças Armadas assumir, como se existisse golpe constitucional. O golpe é contra a Constituição, é contra o povo brasileiro. O Paulinho tem toda a razão. Então, eu imagino que o Supremo, nesta hora, e essa representação é muito bem-vinda, tem que fazer essa investigação. E aí você tem os métodos mais fáceis de fazer. Porque, embora a Procuradoria, no mais das vezes, não faça pedidos, por exemplo, esse é um caso clássico de fazer política preventiva, esse é um caso clássico de fazer quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo dos e-mails para saber o que mais está acontecendo. E aquilo foi dito no grupo do WhatsApp. O que existe de preparação real que a gente não sabe? Para isso serve a investigação. Mas o ministro Alexandre de Moraes conta com muito respeito, não só na comunidade jurídica, mas também junto à Polícia Federal, que acho que está absolutamente apta a fazer uma investigação séria sobre esse WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, que é uma questão gravíssima. Gravíssima. Pode ser a preparação de um golpe, sem sombra de dúvida. É isso que eu acho. E fico pensando aqui, se demorar muito uma investigação, não pode adiantar nada. A meu ver, aqui, queria te ouvir, Paulinho, acho que você exige uma ação muito, muito célere, né? Porque a gente está a 55 dias da eleição, né, do primeiro turno, e esses caras, podendo se articular, eles podem financiar tanto o Bolsonaro no processo eleitoral usando seus recursos, ou quanto uma enorme baderna no dia seguinte da eleição, né, que é colocando esse pessoal dos clubes de tiros, transformando as ruas em palcos de guerra, com grana. O Renato, o Rovai, nós tomamos conhecimento ontem desses fatos, né? E ontem mesmo eu já fiz um Twitter dizendo, olha, isso precisa ser investigado e, se caso estiver acontecendo, eles têm que ser presos. Eles têm que ser presos para impedir um golpe, e o Brasil já saiu de uma ditadura, ainda que o nosso atual presidente da República foi membro dessa ditadura, participou do núcleo duro da ditadura, núcleo do Silvio Frota. Nós não queremos voltar para uma ditadura e não voltaremos para uma ditadura. Então nós já vamos dar conhecimento hoje a essa notícia de fato e vamos representar pedindo uma providência do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas, tem empresários aí persistentes, eles são persistentes, e eles estão sendo investigados, mas não param de falar em relação a isso, e nós não podemos subestimá-los, Enfim, eles são ricos, têm muito dinheiro e devem estar usando esse dinheiro no processo político. E se continuar nada for feito, eles vão mesmo produzir uma aventura para a ruptura do processo democrático. Então, nós vamos dar conhecimento hoje, e são 45 dias, né, Rovai? Não são mais 55, são só 45 dias. E nesses 45... É 45. Muito tempo,
né? É muito pouco tempo, nós estamos em cima da hora, né? E queremos ver esse presidente da República, ver se ele tem algo a falar, algo a dizer. Eu vi um pouco o debate anterior de vocês, né? Esse é um sujeito que produziu mortes, inclusive dos seus seguidores, quando ele estimulava que os seus seguidores não se vacinassem, não usassem máscara, quando ele estimulava o uso da cloroquina. Ele chegou a imitar uma pessoa sendo asfixiada por falta de oxigênio, que ele deixou faltar em Manaus, ele e o seu ministro da Saúde de então, General Pazuello. Então é um sujeito sem nenhuma empatia, sem coração, e ele nós não temos nenhuma condição de tê-lo. Ele não professa valores religiosos, que são valores nobres. Pelo contrário, ele usa a religião como um fariseu, né, que eram os mercadores dos templos na época de Jesus. Ele usa. Então nós temos que dialogar. Eu vi a conversa sua com a Adri. O público evangélico tem que saber o seguinte: se ele fosse religioso, de qualquer religião, não teria deixado morrerem 675 mil pessoas. Se ele fosse religioso, ele não deixaria 33 milhões de pessoas passarem fome. Se ele fosse religioso, ele não excluía as pessoas, ele permitiria ou incentivaria que as mulheres tivessem espaços de poder como os homens, e não diria que ter uma filha seria sinônimo de fracasso. Eu tenho 4 filhas. É uma riqueza ter filhas, mulheres, né? Impressionante o poder delas. E ele disse que fracassou. E 25 filhos, né, Paulinho? Eu tenho totalmente, foram 7, né? Mas e ele Paulinho disse que ele teria fracassado, né? Então esse sujeito não professa bons valores. Ele é um homem ressentido, autoritário, e tem um projeto de ditadura no Brasil. Por isso é importante derrotá-lo nas urnas, mas, ao mesmo tempo, vigiar, porque eu acho que ele não aceitará o resultado das urnas. Ele já sabe que ele vai ser derrotado. Quem põe em questão as urnas é que já sabe que o povão não vai votar nele. Eu ia até falar disso, Paulo, trazer a posse do Xandão no TSE. Eu imagino que vocês estavam lá, os dois estavam lá? Não, eu não, eu não vou à posse, não. Eu fui à posse. Paulinho, eu vi a foto dele lá, todo bonitão e tal. Paulinho foi me representando. Quem mora em Brasília não deve ir à posse, senão não faz mais nada, sabe? Mas eu fui à posse. O que me impressionou na posse, primeiro, foi o discurso do Alexandre de Moraes. Foi um discurso duro. E foi aplaudido de pé. Foi aplaudido de pé por aquele discurso duro, dizendo que vai punir as fake news e que o sistema brasileiro é um sistema muito moderno, eficiente, e ele também disse que não aceitará nenhum ataque às instituições eleitorais democráticas. Me impressionou também o prestígio daquele evento. Estavam lá os ex-presidentes José Sarney, ex-presidente Lula, ex-presidenta Dilma, ex-presidente Temer. Tinham inúmeras representações diplomáticas, mais de 30 representações. 44 representações. 44 representações. Então aquilo foi um show para o mundo. Quando ele fez aquela palestra para a diplomacia, agora a diplomacia viu o que pensam as instituições brasileiras. E também estavam lá 20 governadores. E por isso é o Brasil contra ele. Eu filmei, eu fiz uma live ali, todo momento ele não olhava o Alexandre de Moraes, ele olhava para cima, ele olhava para baixo. E o pior dos mundos para ele é que em frente a ele estava o grande líder popular do Brasil, que depois, quando terminou, todo mundo foi cumprimentá-lo, que é o Lula, que é o cara da democracia, do diálogo, do respeito. Eu me lembro que o Lula
Tinha gente que falava, Lula, você tem uma autoaprovação, por que você não aprova uma emenda constitucional para continuar no governo? Ele falou, não vou fazer isso, e não fez. Foi o que mais assim, firmou o compromisso com os preceitos democráticos do presidente Lula. Ele poderia ter mudado a Constituição, tinha força parlamentar para isso e não fez. Eu escrevi sobre isso há 2 semanas. Eu acho que nós temos que trazer para o debate brasileiro o fim da reeleição. Eu até disse o seguinte, eu escrevi um artigo específico sobre isso, acho que para o Poder 360. O Fernando Henrique reconheceu, alguns anos depois, que o grande erro dele enquanto presidente foi ter feito passar a reeleição, que todo mundo sabe que foi comprado. O Congresso Nacional foi comprado, à época, até hoje seria juizado de pequenas causas, porque foi 200 mil. E quem deu a matéria foi o Fernando Rodrigues, na época, que hoje é o dono do Poder 360. Exatamente. E isso que eu brinco seria ajudado por pequenas causas, que hoje você vê milhões e milhões ali nesse orçamento secreto que ninguém sabe o que tem. Mas eu falo que o maior lance, concordando com você, Paulinho, o gesto mais de estadista do Lula foi quando ele passaria com a maior facilidade, sem precisar comprar o Congresso. Ele tinha 82% de aprovação no final do segundo mandato, quando ele disse que seria contra a reeleição. E à época, eu fui procurar, eu não me lembrava, mas eu fui pesquisar, ele chegou a falar da necessidade do fim da reeleição com um mandato de 5 anos, que eu acho que é o correto. Eu vejo assim, veja bem, eu até escrevi hoje um artigo que saiu no Dia, lá no Rio de Janeiro, dizendo a necessidade de votar no Freixo, para nós terminarmos esse ciclo vicioso de governadores presos no Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá também a reeleição está sendo bancada pelos cofres públicos, aquele escândalo de 18 mil fantasmas, com 226 milhões de reais, sem que tenha nenhum tipo de controle desse dinheiro. Então, esse gesto do Lula, para mim, foi o gesto que sacramentou o fato dele ser um estadista. E nós temos que discutir a questão da reeleição. O Brasil tem alguns meses que o governo não faz absolutamente nada a não ser trabalhar pela reeleição. E isso custa caro. Nós vamos pagar essa conta. Então, esses bilhões que estão sendo injetados de uma forma completamente sem controle para tentar a reeleição. Então, o fato do Lula ter, como o Paulinho bem ele salientou, e do contrário, naquele momento, ao 3º mandato, dá a dimensão do que é o Lula na visão de um democrata. E nós temos que discutir a reeleição. Você, Paulinho, que é um líder dentro do Congresso Nacional, eu não sei, eu nunca conversei com você sobre isso, mas eu acho que um mandato de 5 anos é mais do que suficiente, sem possibilidade de reeleição. Eu sei que é um fato difícil, porque agora vão assumir vários deputados, vão assumir prefeituras e tal, mas nós temos que discutir isso. E só para fazer um esclarecimento daquilo que nós estávamos conversando, essa investigação contra esses funcionários, que é urgente, já deve estar acontecendo, em regra, Dri, ela seria na primeira instância, porque ninguém ali, que eu saiba, tem foro. Então, a regra seria a primeira instância. Excepcionalmente, como existe são 2 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal para exatamente averiguar as tentativas de quebra da instituição e da estabilidade do Poder Judiciário e do Supremo, que realmente foi algo genial que o Toffoli, à época, pensou, e o ministro Alexandre, aqui eu dei as minhas homenagens. Então, por isso, Paulinho está correto ao fazer no Supremo, porque existe esse inquérito. Porque, senão, tem muita gente que tem formação jurídica pensa, mas como é que vai fazer no Supremo Tribunal, sendo que não tem foro? Mas há um caso específico, um inquérito aberto para fazer essa investigação. Eu parabenizo o Paulinho, sempre muito preocupado, por isso, inclusive, ele participou da elaboração dessa lei da defesa do Estado Democrático de Direito, que é importantíssimo e que veio substituir uma lei anacrônica que era usada contra os democratas, contra os estudantes, contra os jornalistas e tal. Mas é importante que seja feito e que tenha uma conversa. Eu acho que você, Paulinho, com a dimensão que você tem hoje no Parlamento Brasileiro, acho que seria importante, ao entrar com a representação, ter uma conversa no Supremo Tribunal Federal. Porque claro, nós estamos conversando aqui, enquanto isso, esses empresários estão consultando seus advogados e tomando providências para, evidentemente, não ter alguma coisa contra eles. E é urgente. É urgente porque nós estamos em permanente risco. O presidente da República, se pudesse, já teria dado o golpe. Tentou várias vezes. Acho que não dá, porque não tem credibilidade junto à cúpula das Forças Armadas. Mas ele fez uma série de questões gravíssimas, o armamento da população como um todo. Quer dizer, ele armou... Nós temos hoje 1.500.000 armas nas mãos de civis, isso oficial, estão registradas.
mais do que todo o aparato de segurança oficial. É uma coisa gravíssima. E você vê que cada vez mais está proliferando no Brasil mortes que tem que ser questionado. Por exemplo, esse policial militar que matou aquele lutador dentro de uma delegacia, ele, pela legislação atual, ele tem o direito de entrar armado numa boate, de entrar armado em estabelecimento onde as pessoas estão bebendo e se divertindo, pelo fato de ser policial militar. É um absurdo. Isso tem que ser mudado, Paulinho. Essas pessoas, no momento que estão entrando ali, elas não estão trabalhando. Estão agindo como qualquer cidadão que, evidentemente, não poderia estar armado. Nós vivemos um momento muito grave no Brasil. Muito grave. Esse armar a população, incentivar a polícia militar a fazer o que faz. Esses salários absurdos que existem, 1.700, pelo que eu li, 1.700 militares de alta patente, de boa patente razoável, ganhando até 600, 700 mil reais por mês. Sendo que o Brasil, como o Paulinho bem salientou, saiu do mapa da fome em 2014 e agora voltou para o mapa da fome da ONU. Eu estava em Portugal um tempo atrás, o Lula foi receber um prêmio lá na Ciência em Paris, eu fui convidado, eu fui com muito orgulho, ele fez um discurso, o discurso mais bonito que eu já ouvi, ele falou sobre a fome. E impressionante, porque é uma plateia metade brasileira, metade francesa, e ele emocionou todo mundo, ele dizia isso. Nós saímos do mapa da fome em 2014 e hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. E o que é mais inacreditável, Renato, nós temos 150 milhões daquilo que se chama de insubsistência alimentar. Pessoas que não sabem se no final do dia comerão o suficiente. É uma coisa inacreditável o país que nós estamos. E ainda assim vivendo uma profunda instabilidade democrática. Profunda. A tentativa de quebrar a estabilidade, especialmente de acuar o Supremo Tribunal, que tem reagido com muita, eu acho, com muita altivez, muito firme. O ato mais importante da política brasileira, eu falei isso ontem para um governador que veio aqui em casa e para um senador que esteve aqui na minha casa. O ato mais importante, Paulinho, da política brasileira, eu até me arrependi de não ter ido quando eu vi, foi a posse do Alexandre de Moraes. Foi o ato mais importante, porque ele teve... Primeiro que o discurso do Mauro Campbell foi belíssimo, foi muito forte e muito claro, clássico. O Mauro Campbell é um clássico, né? Até a OAB, que eu tenho divergências com o Conselho Federal pelo fato de não ter assinado a carta da USP, que eu achei um absurdo, um erro heróico, histórico, foi muito bem o discurso do Beto Simonetti. E o discurso, aqui entre nós, do Alexandre, foi a grande peça política dos últimos tempos. É claro que você tem simbolismo, né? As pessoas em torno do Lula parecia o PowerPoint, assim, o Lula no centro, todo mundo olhando para ele, todo mundo atrás dele, todo mundo do lado dele. Muito representativo. Um cara que ficou preso, que aquela própria corte parte ali e votou contra ele. A leveza dele, a força dele, né? Hoje eu até divulguei um texto que o Mandela, não sei se vocês viram, que um texto do Mandela, que o Mandela estava num restaurante, presidente da República, com a segurança, e do outro lado tinha um homem comendo sozinho. Ele pediu para a segurança chamar a pessoa para a mesa. E a pessoa chegou e tremia muito durante todo o almoço e tal. Quando a pessoa foi embora, falou assim, olha, esse homem está doente, que ele tremeu o tempo inteiro. Ele falou, não, é que ele era o chefe da cadeia onde eu estava, e ele me humilhava muito. Às vezes ele urinava na minha cabeça para me humilhar. Então, quando ele me viu presidente da República e eu chamei aqui, ele deve ter achado que eu fosse fazer qualquer ato de violência. Mas não existe violência em mim. É mais ou menos o Lula. Essa história eu não conhecia. Eu vou te mandar. Né, A posição do Lula naquele evento foi espetacular. E repito, sem parar, o discurso do Alexandre foi o ato político mais importante que nós vivemos, porque o Bolsonaro achou que a presença dele intimidaria o Poder Judiciário. Eu acho que foi com dureza, mas foi com classe, com elegância. As pessoas, muita gente me perguntou, mas não deixaram o Bolsonaro falar. É assim o rito. O presidente da República não fala. Quando o Lula foi lá, o Lula não falou, enquanto presidente. Esse é o rito. Eu te vi lá, Paulinho, fiquei muito feliz de me sentir representado. Eu acho que um ato em que vai 44 representantes de países, 22 governadores, todos os ministros do Tribunal Superior, e sem contar, evidentemente, pessoas que estavam lá, como o ex-ministro, o ministro Sepúlveda Pertence, que é o maior criminalista, o maior ministro que o Supremo teve nos últimos anos. Então, foi de extrema importância. Esse ato
foi um ato que eu acho que, de certa forma, é a consolidação, a continuação dessa carta de 1 milhão de pessoas que nós conseguimos botar na USP ali. Também acho. Foi uma continuidade. Eu até escrevi sobre isso, mas como a Vera escreveu, eu deixei de escrever, porque eu acho que, quando eu estava vendo aquele evento, Paulinho, eu tive essa sensação. Falei, isso aqui é uma continuidade para demonstrar que chega, basta. É hora de mudar, é hora de manter a democracia. Olha só uma breaking news, só rapidinho, Paulinho, te passo. Bolsonaro acaba de agredir um youtuber na frente do Palácio do Planalto, Wilker Leão, se eu não me engano o nome do youtuber, aquele youtuber que grava fazendo perguntas para os apoiadores ali, ele fala, olha, se a pessoa rachar o dinheiro, tal, e o cara vai desafiando o cara, fazendo de conta que é do PT, e depois ele fala, mas o Jair Bolsonaro fez isso. O Bolsonaro pegou ele pelo gogó, o segurança jogou no chão. Eu queria até ver se o pessoal recupera esse vídeo aí, sem nenhuma marca de nenhum outro veículo, para a gente poder mostrar daqui a pouco aqui. Paulo, acho que o desespero bateu, né, Paulo? Não, eu acho que sim. Se ele está agredindo youtubers, ele está desesperado. Esse ato, como bem disse o Cacai, ele foi a continuidade do ato do Largo São Francisco, né? E ele teve uma simbologia muito importante, que foi trazer as representações diplomáticas. Porque qual foi o ato que gerou, que catalisou essa ideia de golpe? Foi quando o presidente da República atual chamou as representações diplomáticas para falar contra o sistema eleitoral brasileiro. Agora, com 44 representações diplomáticas, o mundo inteiro viu, né, o sistema político eleitoral brasileiro se expôs com alta representatividade para dizer ao presidente da República que nada daquilo que ele falou era verdadeiro. Aquele ato foi um ato de isolamento dele. Ele saiu isolado no ato, porque todo o Poder Judiciário, de maneira uníssona, também com 22 governadores, ex-presidentes da República, eles disseram ao mundo, né, ninguém porá a mão na democracia brasileira. O discurso do Beto Simonetti foi muito importante, foi muito bom, o discurso do Beto Simonetti. O discurso do Campbell também foi muito bom, e foi, assim, histórico o discurso do Alexandre de Moraes. Um ato que ocorreu há 4 dias, né, depois do Largo de São Francisco. O que mostra para mim o mais importante: a sociedade brasileira está disposta a se mobilizar em defesa da democracia, em defesa da sua Constituição, né? Isso que o Cacai falou do Lula como estadista, né, trazendo a imagem do Mandela. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mandela, foi muito interessante. Eu fui considerado um dos 100 nomes que fez a luta contra a AIDS no Brasil, e fui numa conferência na Tailândia, em Bangkok, e aí chamaram a Graça Machel, né, esposa do Mandela, e aí o organizador do ato falou: olha, aquela família tem muitos militantes, agora eu vou chamar Nelson Mandela para falar. E o Nelson Mandela, para quem leu aquele livro dele, né, longa caminhada pela liberdade, Long Walk to Freedom, né, mostra que ser humano ele foi, né? E isso que o Cacai falou, que eu acho que vale para o Lula. Lula não vem para olhar o passado, o retrovisor. Lula vem para olhar o futuro da sociedade brasileira, né? Fazer uma transformação na vida do povo e transformar esse país novamente numa nação. Mas tem que ser de uma maneira que não tenha mais retrocessos. Tem que investir muito em educação, né? Tem que investir muito num país em que o povo ganha uma consciência, que ganha uma autonomia, né? que consegue elevar o nível educacional do povo brasileiro para que não tenha mais retrocessos como esse que nós estamos. Então, eu acho que nós temos agora que aprofundar esse debate sobre o risco democrático, investigar esses caras e impedi-los de uma aventura, ganhar nas urnas,
urnas, ganhar nas urnas e reconstruir o nosso país, porque nós temos vocação para ser uma nação forte no contexto mundial. O Brasil já foi a 6ª economia do mundo, né? E a eleição do Lula, na minha opinião, ela vai ter uma repercussão aqui no Brasil, mas vai ter uma repercussão na América Latina. Agora, o Lula ele tem vocação para uma liderança mundial. É claro, guardadas as proporções, né? Mas ele é uma pessoa que tem entrada na Europa, tem entrada nos Estados Unidos, tem entrada na China e na Rússia, né? E na Índia, que são os maiores jogadores mundiais, e ele poderá ajudar o mundo nesse momento. Não é ele que vai decidir nada, mas ele vai ajudar. Eu me lembro, o Lula sempre conta aquela história do Bush, que o Bush chamou e falou assim: eu gostaria que você apoiasse a invasão do Iraque. Ele falou: não, o Brasil tem tantos problemas, eu não vou me meter, né? E não aprovou a invasão do Iraque, né? Eu me lembro o Lula mediando um acordo para tirar o bloqueio do Irã, né? E ele foi lá, o Erdogan, selaram um acordo, e quem viabilizou esse acordo foi a Hillary Clinton, né? Isso, o Brasil... Então, o Lula a sua liderança terá uma repercussão mundial. Por isso vai ser muito importante ganhar de muito. E o Congresso Nacional hoje, infelizmente, as piores práticas políticas estão presentes no Congresso Nacional. O que houve? Houve uma captura do orçamento e 20 bilhões de reais estão sendo retirados do orçamento para comprar votos de parlamentares, para eleger uma bancada, para reproduzir o poder do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados não vai bem. Não vai bem. Eu acho que o Rodrigo Pacheco de Minas Gerais, no Senado, é muito mais republicano. Na Câmara, os hábitos hoje são os piores hábitos. Nós temos que acabar com o orçamento secreto. Já tivemos, se eu não me engano, foram 25 emendas constitucionais aprovadas, né, nessa legislatura, né, com orçamento secreto e voto virtual. Mudar a Constituição, inaceitável. Isso que foi feito agora nessa PEC, há 3 meses das eleições, mudar a Constituição para comprar voto, né, com o objetivo de comprar voto. Mas como o povo brasileiro é sábio, diz que o baiano está chamando esse auxílio, Cacai, de 613. Isso pega os 600 e vota no 13. Né? E tem muita gente dizendo o seguinte: eu vou abastecer meu carro só depois da pesquisa Datafolha, porque se a pesquisa Datafolha der o crescimento para o Lula, vai baixar a gasolina. Então eu vou abastecer. Hoje é só à noite para abastecer. Abasteça amanhã, então. Tem uma questão do Lula. A Cacai tem que sair daqui a pouco, mas eu queria mostrar a foto da agressão. Não, só mostrar a foto da agressão. Deixa eu só colocar uma questão, Renato, que eu acho que dentro do que o Paulinho estava falando, o Ulisses Guimarães, que era uma raposa política, eu respeitava muito, ele ia sempre ao meu restaurante lá, tinha a mesa dele e tal, no Piantela. Ele tinha uma frase que dizia assim: você acha esse congresso ruim? Espera para você ver o próximo, vai ser pior. Eu acho que pela primeira vez essa frase vai ser infirmada, Paulinho, porque esse congresso que aí está foi o congresso que fez, daquele momento em que o discurso era não política. Foi o congresso que, junto do congresso, elegeu o Bolsonaro, elegeu o Witzel, elegeu Zema, esses com discurso não político. Eu espero que, mesmo com toda essa derrama de dinheiro, esses 20 bilhões e mais, com toda a compra de voto, eu acho que hoje o mais importante é que nós voltemos a fazer política, a valorizar a política. Com isso, eu acho, tenho falado isso muito para vários amigos meus que estão candidatando, eu acho que ter um congresso forte, ter um congresso representativo, com pessoas como o Paulinho, como o Orlando, como vários amigos nossos que, felizmente, eu acho que o Rodrigo pode ser um bom quadro, ele é muito tímido, é muito mineiro, mas ele tende a cada vez mais se firmar. De qualquer maneira, nós temos que fazer um congresso forte, Paulo. Por isso é que é importante a sua eleição, porque você tem representatividade, você tem noção do Brasil. Assim como o Lula tem essa importância no Brasil e internacional, foi incrível. Eu estava, quando eu fui a Paris para
o Lula, ele é candidato, era pré-candidato ainda. No entanto, ele foi recebido no Élysée com honras de chefe de Estado. Honras que só um presidente no cargo teria. Mas eu acho que nós temos que pensar no Congresso Nacional. Não é só eleger o Lula. Claro, o principal é eleger o Lula. Mas é eleger uma Câmara representativa, pessoas que possam mudar a história desse Congresso. Para que a gente pare de viver esse flagelo que nós estamos vivendo de um Congresso, infelizmente, cooptado. Deixa eu ver. Dri, Rovai, posso fazer aqui uma confidência? Só quero mostrar a foto, e aí você fala, Paulinho, desculpas, essa foto é muito impactante. Que coisa inacreditável. Olha isso. O presidente Daqui a da pouco a República, gente vai mostrar o vídeo. O presidente da República. Jogaram o moleque no chão. É uma coisa assim, mas volta aí, pode voltar. É que eu queria mostrar porque é um breaking news. Inaceitável, inadmissível um presidente da República agarrando um cidadão, agredindo fisicamente o cidadão. O Leandro Chimali, que me mandou, obrigado por ter enviado. Viu? Fala, Paulinho. Ele não tem o menor controle emocional para ser presidente da República. Ele não tem a menor condição de ser presidente da República. Ele não tem uma capacidade, né? Ele não adquiriu habilidades humanas para ser um presidente da República. E essa luta física agora com o youtuber mostra que sujeito ele é. Ele vai vir agora nas eleições com 10 marqueteiros para tentar pintar um cidadão de bem, né? Mas ele é isso aí. Ele é o cara que dizia que recebeu o auxílio moradia e usou para comer gente. Ele que dizia para Maria do Rosário o que disse, ele que disse o que disse dos negros, das mulheres, etc. Mas a confidência que eu queria fazer para vocês fica só entre nós. O Moro virou ministro da Justiça. Não conta para ninguém. O Moro virou ministro da Justiça. E ele estava todo poderoso. Ele era o cara que toda a mídia, né, incensava. E ele veio com um pacote anticrime. O pacote dele suprimia todas as liberdades democráticas. Ele queria permitir no pacote anticrime. Voltou, não? Voltou. Ele queria, no pacote anticrime, ele queria usar o pacote anticrime e incluir um artigo que chamava excludente de licitude. Exatamente. Que era a licença para matar. Né, para os policiais matarem num país que tem alta letalidade policial. Aí montou um grupo. Eu chamei o Freixo, o Orlando, falou: vamos criar uma maioria, vamos derrotar esse pacote anticrime, vamos. Aí chamamos a Margarete Utrade, deu 5. Aí eu tive um papo que eu não vou contar com bem quem aqui, arrumamos 2 mineiros, deu 7, fizemos a maioria. Aí eu falei o seguinte: gente, não dá para fazer reuniões no Congresso Nacional. Aqui ninguém fica mais de 5 minutos numa reunião. Vamos fazer fora daqui. Bom, aí fomos os 3, Freixo, Orlando e eu, na casa do Cacai. Cacai, você poderia fazer uma gentileza? Nós não podemos fazer as reuniões lá no Congresso Nacional. Você se importa de nós fazermos as reuniões na sua casa? Nós fizemos, então, toda semana tinha uma reunião na casa do Cacai com esse grupo, que foi o grupo majoritário que modificou e fez um pacote. No final nós falamos: agora vamos dar um remédio para o Moro, um remedinho na boca do Moro. Juiz de garantias. Juiz de garantia para não ter um juiz contaminado, como foi Sérgio Moro. O mundo inteiro tem um juiz de garantias. O juiz que faz a investigação não é o mesmo que julga o feito. E aprovamos o juiz de garantia. Eu me lembro hoje, Dri, me lembro, Rovai, na sala do Rodrigo Maia, o Sérgio Moro pedindo para tirar o juiz de garantias. E o Rodrigo Maia bancou. O Rodrigo Maia bancou o grupo, bancou a gente não tirar o juiz de garantias e mantivemos o juiz de garantias. Uma observação: esse grupo, aí, nós fizemos à época um grupo de WhatsApp, chamava Aparelho do Cacai, para levar o texto do aparelho. Depois mudou para Bloco do Cacai. Esse grupo existe até hoje. O Bloco do Cacai. É o Bloco do Cacai. Sabe que é o Bloco do Cacai. Porque o que é que nós fizemos?
Dos 17 deputados que o Rodrigo fez esse grupo, nós reunimos aqui uns 12, o Paulinho liderando ali, com o Freixo, com o Orlando, e nós chamamos uns 4 ou 5 advogados criminais, e, na verdade, era uma reunião ótima, porque era regada a vinho e carne. Então, uma vez por semana, a gente se reunia para discutir, e foi extremamente proveitoso. Foi realmente, eu acho, uma coisa que... Foi ali que a gente fez os entendimentos nossos para impedir uma legislação autoritária que aprofundava o estado de exceção que funciona muitas vezes no direito penal contra os pobres, Claro, né, claro. contra a população negra. Eu vou sair, eu vou fazer um pedido. Eu vou sair, eu vou ter que sair, eu vou fazer um pedido aqui ao Paulinho, também, só entre nós, porque é ruim cobrar do deputado na frente de todo mundo, que vocês façam uma comissão para ir agora, a Missa Rosa Weber vai tomar posse daqui 10, 15 dias, para fazer um pedido para votar o juiz de garantias. É um absurdo, a maior conquista do processo penal brasileiro está paralisado por causa do despacho de um ministro, aquilo que eu chamo de poderes imperiais, contra a vontade da grande maioria do Congresso, porque a votação foi esplêndida, você foi um líder vigoroso naquela hora, eu me lembro muito das discussões que nós fizemos sobre o juiz de garantias, e no meu ponto de vista, antidemocrático que um juiz dê uma decisão. O Congresso tem que se levantar indignado contra essa decisão do Fux. Eu confio em você, Paulinho. Não vou falar Vamos fazer essa só algumas perguntinhas do superchat da galera. Acho que o Cacai está super enrolado. Super enrolado. Ah, então tá. Não, mas o Paulinho responde. Eu tinha prometido para o Cacai 12h10. São 12h10, eu não quero. Como eu quero ele sempre aqui. Então, ó, galera. Mas o Cacai ele não está super enrolado. Ele deve estar saindo para desenrolar a vida de alguém. Na próxima, o Cacai responde as perguntas para ele. Se tiver alguma coisa para mim, eu respondo rapidinho. Então, tem só, o Cacai indique um ministro com 45, 49 anos. E tem aqui, ó. Eu tô fora já, não posso mais ser ministro Ivone supremo. Paz, o que o Cacai achou da manifestação do Marco Aurélio sobre o discurso do Alexandre de Moraes? Olha, eu fiquei muito feliz quando o Marco Aurélio disse que ia votar no Bolsonaro, porque o Marco Aurélio é famoso por ficar sempre vencido no Supremo, né? Então, eu acho que é uma boa determinação aí dele dizer que vai votar. E a crítica que ele fez ao Alexandre é absolutamente infundada, é uma crítica bolsonarista. Muito bem. E tem uma que é para vocês dois, que era do Ronald. Cacá e Paulo, apreciem, por favor, o artigo 7º da LCP 173/2020, que alterou a 101 de 2000, artigo 21, acho que a acumulação de 2 aposentadorias feita pelo Bozo desobedece, pois proibiu a ampliação de despesas. Paulinho está com a bola aí, gente. Obrigada, Cacá. Valeu, Cacá, tudo de bom. Bom fim de semana, obrigada. Então, e deixa eu ler que tem pergunta aqui para o Paulo também. Gilberto Cruvinel diz: deputado Teixeira, vamos aprovar uma lei ou emenda constitucional que proíba a alteração da Constituição sem voto presencial e sem discussão em audiência pública? Olha, Gilberto Cruvinel, né, agradeço a sua pergunta e te dizer que nós precisamos derrotar o Bolsonaro, mas também os bolsonaristas no Congresso, não é? Porque o que eles montaram uma maioria regada ao orçamento secreto que muda a Constituição. E essa maioria, evidentemente, enquanto ela existir, não deixará que mudemos esse rito. O que nós precisamos é eleger um Congresso Nacional capaz de acabar com isso. Somente em reuniões presenciais, com audiências públicas, que nós poderemos modificar a Constituição. Enfim, nós temos que voltar para o poder para retirar esses retrocessos todos. Não foram poucos os retrocessos. A Emenda Constitucional 95, ela acabou colocando uma camisa de forças no orçamento público, retirando recursos das políticas públicas para pagar juros, né? Nós temos que fazer uma revisão na reforma trabalhista, que tem uma precarização imensa, um sufocamento dos sindicatos. Nós temos que rever os direitos previdenciários retirados, trabalhistas e previdenciários. Para isso, nós precisamos de um Congresso progressista, um Congresso capaz de sustentar
a mudança que o Brasil requer para se tornar essa grande nação de uma economia forte, uma sociedade socialmente mais equilibrada, uma sociedade ambientalmente sustentável, uma democracia aperfeiçoada, né? Isso nós precisamos. Acabar com a guerra religiosa que esse presidente estabeleceu. Aquela fala da mulher dele é uma fala inadmissível, de intolerância religiosa, usando, né, símbolos religiosos para demonizar pessoas e religiões. Nós somos um país de uma formação multirracial, e aqui estão muitos que foram escravizados e que trouxeram consigo as suas religiões. Nós temos que acabar com esse processo de escravização, já que a abolição não se completou no Brasil, e, ao mesmo tempo, respeitar todas as religiões, inclusive e as religiões de matriz africana. Ela é uma desrespeitosa, essa mulher, né? E não é desse jeito que ela devia trazer o debate público. Ela podia trazer o debate público dando contribuições, como deu Dona Marisa, tanto a Dona Marisa, a esposa do Lula, quanto a Dona Marisa, a esposa do Zé de Alencar, né? Como deu Dona Ruth, né? Que foi primeira-dama, que foi a fundadora da economia solidária, né? daquela ação solidária do governo federal. Então, ela traz contribuições acirrando o jogo político no Brasil, né? Então, esse país é um país que tem que ser essa nação que foi pensada pelo Darcy Ribeiro, essa civilização abaixo dos trópicos com capacidade de abraçar o seu povo. Paulinho, eu queria te agradecer por você ter se colocado à disposição no meio de uma campanha difícil, né? Porque curta, né? Que você está enfrentando para renovar o seu mandato. Queria te pedir um favor, precisamos conversar sobre essa questão aí das plataformas de novo. Eu até te mandei uma mensagem, acho que a gente tem que dar uma dialogada, porque esse é um espaço que se tornou muito importante. Você vê, por exemplo, agora a gente está com 4.000 pessoas nos assistindo, ao final desse vídeo vai provavelmente chegar a 60.000, e a gente tem enfrentado dificuldades e precisamos de parlamentares como você para poder dialogar em relação a isso, né? O Luiz Costa Pinto já está aqui, vamos subir ele na canoa para te dar um abraço, e daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo do Bolsonaro, não saia daqui. Paulinho, fica à vontade para... Primeiro, cumprimentar o Lula, Luiz Costa Pinto, parabenizá-lo pelo livro. Eu só não fui porque a campanha começou, senão eu teria ido no lançamento, mas quero ir num dos lançamentos. Dizer a você, Renato e Dri, que nós precisamos retomar o tema da regulamentação das plataformas, porque elas não podem praticar censura no Brasil, não podem praticar censura no Brasil e em lugar nenhum do mundo, e dizer que um convite da revista Fórum, para mim, tem força de ordem judicial. Eu sempre venho. Tá bom? Obrigado pelas palavras. Tchau, Renato. Tchau. Um abraço aos internautas que acompanham. Apoie a revista Fórum a favor da democracia brasileira. Obrigado. Valeu, Paulinho. Obrigado.